Amigos queridos, que a paz de Jesus se faça presente na intimidade do seu ser. Aqui estamos mais um dia de esperança, um dia de trabalho, rogando aos nossos benfeitores que amplie o nosso olhar para esse item do Evangelho tão importante e expressivo nesse período de transição que o planeta vive, que precisamos muito do amparo de Jesus. Por isto, nós hoje faremos a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Jesus, querido Mestre, que a nossa rogativa possa auxiliar todos os lares, com as suas dificuldades, com as animosidades, a indiferença, a violência, para que os espíritos amigos possam visitar estes lares, na confiança, Jesus, de que a luz bendita do seu amor há de tocar o coração de todos. Obrigado, Jesus. Muito obrigada, espíritos amigos, por esta manhã. Que assim seja. Amigos, nós vamos continuar mais um pouquinho, terminando esse item, porque nós sentimos, o quanto nós estamos carentes das orientações para com os filhos, especialmente aqueles que estão chegando com seus comprometimentos maiores, mais significativos, que muitas vezes não conseguimos ainda entendê-los e achamos que eles são ingratos, ou achamos também que nossos laços estão enfraquecidos. Amigos, nosso convite, encerrando esse capítulo, é para que a gente possa agradecer a Deus pela presença destes Espíritos junto a nós, para que eles possam também nos auxiliar a ter outro olhar, a mudar o nosso olhar para cada um, para que nós possamos atender às suas necessidades, suavizando as suas dores e modificando aquilo que ele traz do passado, as iniquidades, as dores, as dificuldades, as incompreensões. E o Evangelho nós vamos hoje continuar a refletir, parte a parte. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta a vontade. Foi o que nós falamos ontem, né? E aqui nós vamos ver que, com efeito, quantos há que, em vez de resistirem aos maus pendores, se comprazem neles. Nós precisamos entender que a gente não pode, de forma alguma, entrar nesse pensamento de sermos coniventes com as dificuldades do outro e muitas vezes falando para nós mesmos: ai, não vou dar conta, eu não dou conta. Todos nós damos conta. Deus não põe fardos em ombros fracos. Os fardos são de acordo com a nossa possibilidade. Os nossos ombros são fortes, porque nós já conhecemos Jesus, a não ser que eu não conheça.
Então é necessário que a gente possa compreender melhor que quantos chegam até nós como filhos, como irmãos, como família, para nos auxiliar. E aqui ele diz assim: a esses ficam reservados o pranto e os gemidos em existências posteriores. Nós estamos vivendo uma lei de ação e reação. Tudo aquilo que eu faço para o outro me traz consequência. E tudo aquilo que eu ofereça ao outro sai de mim. Então é preciso que a gente veja bastante isso quando um pai e uma mãe falam assim: eu não estou dando conta mais, não sei o que fazer. Busque na oração, busque na intuição, leve o seu filho para conhecer Jesus. Vá fazer a caridade, mostre para ele as dificuldades que cada um de nós enfrentamos. E aqui o Evangelho diz: admirai, no entanto, a bondade de Deus que nunca fecha a porta ao arrependimento. Não fraqueje, meus irmãos. Fique firme. Você é capaz. A lei de Deus te permitiu a paternidade e a maternidade. Não seja irresponsável. Vem um dia em que o culpado, cansado de sofrer, com orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que lhe lança aos pés. Quantos de nós somos o filho pródigo que estamos voltando para receber os filhos do infortúnio do passado, aqueles irmãos que nós não soubemos amar, que nós fomos, fizemos parceria com eles, nós compartilhamos das coisas erradas. Então, quando ele fala, não compras com estes espíritos, porque muitas vezes já tivemos mergulhados em tantas situações contrárias ao bem, e Deus, na sua infinita bondade, tem nos dado a oportunidade de voltar ao regaço desses corações, para que juntos possamos também voltar até Deus. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indícios de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando aceitas com o pensamento de Deus. Quando a gente achar que não estamos dando conta mais, lembremos que ali talvez esteja o fim de muitas reencarnações que foram dilacerantes, que nós não tivemos o respeito, que nós não tivemos a ordem, a disciplina. E talvez, quando esse sofrimento chega, e que nós muitas vezes achamos que não damos conta, quando a gente faz uma prece, a gente se sustenta, e o Evangelho diz assim: é um momento supremo, no qual, sobretudo, cumpre o espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar. Não desanime, meu amigo. Queridos irmãos, toda dor passa, mas toda dor transforma. Toda dor redime e toda dor amplia o nosso olhar para nós mesmos. Então, é preciso que a gente possa compreender, em vez de nos queixar, diz, agradecei a Deus o ensejo que vos proporciona de vencerdes, a fim de vos deferir o prêmio da vitória. Então, saindo do turbilhão do mundo terrestre, quando entrardes no mundo dos espíritos, serei aclamados como soldados que saem triunfante da refrega. De todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Por isso, a dor moral. A dor moral é um aguilhão que mexe na consciência. E quando nós passamos pela dor moral, vai nos mostrar quanto fomos infratores das leis,
quanto desrespeito eu tive pelo amor do outro. E é por isso, então, que nós vamos sentindo que no nosso coração houve mudança. E se houve mudança no meu pensamento, nos sentimentos, alteramos também as nossas memórias, modificamos as referências doentias desses sentimentos mórbidos que alimentam a nossa estrutura perispiritual. E é preciso, então, que a gente possa ver de todas as provas, as mais duras são as que afetam do coração, porque mexeu com o sentimento. E todas as vezes que eu mexo com o sentimento do outro, eu dobro a minha dor. Um que suporta com coragem a miséria e as provações materiais, sucumbe ao peso das amarguras domésticas, pungindo da ingratidão dos seus. Oh, que pungente angústia é essa! Mas, de tais circunstâncias que mais pode eficazmente restabelecer a coragem moral do que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se bem haja prolongados despedaçamento da alma, não há desesperos eternos, porque não é possível, seja a vontade de Deus, que a sua criatura sofra indefinidamente. Deus não quer o sofrimento. Deus nos ampara e em toda a família há sempre aquele a mão amiga que nos ajuda a carregar o fardo, tornando-o mais suave. Há sempre um amigo que nos envolve com as suas preces, com as suas vibrações. Que mais reconfortante, de mais animador do que a ideia de que cada um de seus esforços é que depende abreviar o sofrimento mediante a destruição em si das causas do mal. Quantos podiam dividir a dor, mas o orgulho não permite. E aquele que abraça, aquele filho que cuida do pai, aquele pai que cuida do filho com tanto amor, este é altamente beneficiado. Que de mais reconfortante, e de mais animador é a ideia de cada um com seus esforços que depende de abreviar o sofrimento. Para isso, porém, é preciso se faz que o homem não retenha na terra o olhar, e só veja uma existência que se eleva a pairar no infinito do passado e do futuro. Quantas famílias em dificuldades por questões materiais, tornando inimigo, meus irmãos, lembremos sempre que não somos proprietários, todos nós somos usufrutuários. E quando o egoísmo fala mais alto, eu me torno cego. E lá no mundo espiritual, diante da minha cegueira, nós podemos perceber quanto, quanta ingratidão, quanto erro eu cometi por uma questão que nada tinha valor, porque ele não me pertence. Do mundo eu levo as minhas conquistas espirituais, que muitas vezes a caridade é a protagonista. Lembre, amigos, o mundo, tudo que é do mundo pertence ao mundo, e tudo que é do espírito pertence ao espírito. Por isso Jesus nos disse: dai a César o que é de César. Não queira, não queira menosprezar o outro e nem queira tirar do outro em seu favor, porque amanhã você verá que na lei do amor tudo será dividido, recompensado, de acordo com o entendimento do Espírito. Então, a justiça infinita de Deus se vos pantedeia e esperais com paciência
porque explicável se vos torna o que na terra vos parecia verdadeiras monstruosidades. As feridas que aí se vos abrem, passais a considerá-las simples arranhadura, e nesse golpe de vista, lançando sobre o conjunto dos laços de família, se vos apresentam sob seu aspecto real. Já não vedes ligar-lhe os membros apenas os frágeis laços da matéria? Vede sim os laços duradouros do espírito, que se perpetuam e consolidam com depurarem-se em vez de se quebrarem por efeitos da reencarnação. Irmãos, todos somos. É preciso ver que aqui estamos, reunidos temporariamente, para corrigir o nosso passado, as arestas que nós mesmos fomos criando. E nós, quando retornarmos ao mundo espiritual, nós vamos depurar, nós vamos estarmos diante, nós vamos sentir as grandes oportunidades que Deus nos deu e que não fomos capazes de corrigir. E em nossas reencarnações, o Evangelho nos diz: formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. No mundo espiritual, são essas as famílias. Por isso, muitas vezes, os espíritos, quando chegam do mundo espiritual e acham que vão encontrar com seus, quanto engano, às vezes os seus tiveram grandes renúncias, modificaram sua forma de pensar, e você que não compreendeu, que tudo exigiu, que os abandonou, é que agora precisa responder, não para a lei, mas para a sua própria consciência, onde a lei se encontra. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para agruparem como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde, tornar a encontrar os venturosos pelos novos progressos que realizaram. Toda reencarnação visa a educação do espírito. Mas, como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que os espíritos menos adiantados encarnem entre eles, olha a bênção disso, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. Por isso, cabe aos pais semear. Semear e receber a semeadura que recebeu do Pai, deixar crescer essa semente e multiplicar na forma de frutos que vão alimentar. Esses espíritos se tornam, por vezes, causas de perturbação no meio daqueles outros que constituem para estes a prova e a tarefa de desempenhar. Todo o lar, toda a família, há sempre aqueles espíritos que vêm para aprender conosco. E muitas vezes nós achamos que eles são os que mais nos dão trabalho. Eles não dão trabalho. Eles são estímulos para nosso olhar, a nossa educação, para que a gente possa colaborar com ele. E Santo Agostinho, então, encerra esse capítulo belíssimo, nos dizendo: acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os e depois no mundo dos espíritos. A família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, ao seu turno, poderão salvar os outros. Então, meus amigos, saibamos remar este barco que nós estamos atravessando durante essa existência chamada família. Lembrando a vocês que a existência terrestre, ela tem bastante significado para todos nós. Cada existência é uma oportunidade feliz de redenção para todos nós. E que Jesus nos agasalhe
o manto da esperança. Amado Senhor, que possamos receber as vibrações do passe, os fluidos benéficos que chegam até nós para nos sustentar. Deus, que esse momento ímpar em nossa vida seja a comunhão sincera, para que o passe penetre na intimidade das nossas filigranas mentais e perispirituais. Fluidifica nossa água, Jesus, pelos seus abnegados espíritos que trazem do mundo espiritual, da natureza, os elementos que tanto necessitamos. Que a água se transforme em remédio, medicamentos divinos para todos nós. E agradecidos, Jesus, nós deixamos no coração de todos os nossos irmãos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, sinta-se fortalecido.